como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, ouvintes. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim te explicar como passar para a próxima fase na sua vida. Se você está tentando passar de fase e não passa, como um videogame, né? Que você sempre vai até um certo ponto e não consegue passar, você precisa ouvir o que eu tenho para dizer hoje. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira, você vai amar. Então, né, pessoal, passar de fase. E muitas vezes a gente se sente preso. A gente não passa de um determinado ponto na vida. Este é o seu caso? Será que este é o seu caso? Onde você tenta e sempre vai somente até um ponto. Por que isso acontece, Cristina? As pessoas me perguntam muito. Elas chegam lá no consultório e falam: olha, eu te ouvi e você me disse exatamente o que acontece comigo. Então, por que acontece isso? Porque a gente tem paradigmas, crenças que fazem a gente acreditar que a gente não deve ir para a próxima fase, ou que a gente não consegue, ou que a gente não acredita que pode. Então, claro, cada caso é um caso, mas é importante você entender que essa sensação de que você sempre vai somente até um ponto é uma sensação justamente que faz você acreditar que é assim. Então, é como um videogame, onde você sempre consegue ir muito bem na fase que você está. Mas quando você está quase chegando lá naquele ponto onde você está passando para a próxima fase, o que acontece? Você perde, começa tudo de novo. Gente, é muito comum isso. Eu mesmo tive muito disso na minha vida. Teve uma fase, por alguns bons anos, eu tinha a seguinte crença. Olha só que interessante. Eu acreditava que eu era muito forte. Então, eu dizia para mim mesma o seguinte: não importasse o que acontecesse na minha vida, eu sempre seria forte, seria a pessoa que iria levantar e seguir. E eu acreditava aquilo com toda a força dentro de mim. Só que o que estava por trás daquela ideia? Estava implícito a ideia de que eu teria que cair para provar que eu era forte. Olha só. E aí, quando eu me dei conta, eu percebi que a minha vida sempre tinha muitos altos e baixos, porque eu acreditava que eu era forte, mas que para eu provar para mim mesma que eu era forte, eu precisava cair. Ou seja, as coisas aconteciam e, claro, eu sempre conseguia vencê-las. Mas, quando eu me dei conta que eu poderia pensar diferente, eu falei: nossa, olha só como as nossas palavras, as nossas crenças, os nossos sentimentos conduzem a nossa vida. São paradigmas, são coisas que a gente passa a acreditar e a realmente sentir que é daquele jeito. E a gente sente e acredita com tanta força que acontece na nossa realidade. Então é muito importante você entender que para você passar da fase onde você se encontra, para você conseguir coisas bem diferentes daquilo que você tem hoje, ou seja, coisas melhores, coisas mais fáceis, coisas gostosas na vida, você precisa antes, dentro de você, acreditar que você pode fazer isso de forma fácil, ou seja, o seu ser, você precisa entender que você pode. O que acontece muito é que as pessoas, elas acreditam que é possível, mas elas acreditam que é difícil. Elas acreditam que precisa fazer muitas coisas, elas precisam fazer muitas coisas para conseguir. Gente, não é assim. A gente pode trabalhar com os nossos sentimentos e as nossas sensações e fazer com que as coisas aconteçam diferente. É muito comum quando as pessoas chegam de volta no consultório e elas me dizem: Cristina, eu não sei o que aconteceu, esses exercícios de programação neurolinguística que você fez,
mas eu estou diferente, eu me sinto diferente. E nesse sentir-se diferente, o que acontece? A pessoa toma atitudes diferentes, ela se comporta sem perceber diferente, ela olha para coisas que ela não olhava e a transformação começa a acontecer. É muito interessante como funciona esse processo. E ele funciona. Funciona por quê? Porque quando nós mudamos as nossas sensações e as nossas crenças, a gente muda, né? Todos esses paradigmas, as coisas que a gente achava que não era possível, e a gente passa a acreditar que é possível, a nossa realidade muda. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Quantas vezes você na sua vida já não se pegou acreditando em algo que depois, tempos depois, meses depois ou anos depois, você descobriu que era diferente? Isso é um paradigma, você quebrou um paradigma. Teve uma amiga minha outro dia que disse, eu quebrei um paradigma quando todo mundo na minha empresa não estava vendendo e eu fui a única que vendia, eu fui a única que alcancei aquela meta ali no mês. Isso é quebra de paradigma. Por quê? Porque ela estava ali na crença coletiva de que estamos em crise, está difícil, o mês não está bom, passou o carnaval, sei lá que crença que ela tinha. E aí, de repente, ela passou a acreditar que era sim possível, no caso dela, e que ela ia fazer aquilo. O que aconteceu? Ela foi a única que conseguiu, no meio de tantas pessoas ali, dizendo que era praticamente impossível, que estava ruim. Essas pessoas estavam desistindo praticamente. Gente, esses paradigmas seguram a nossa vida, fazem a gente não passar de fase. É como eu disse no começo do programa, como um videogame, você não passa de fase. É uma autossabotagem. E por trás da autossabotagem sempre tem o quê? Um sentimento que também é inconsciente, onde você acredita que você precisa se proteger de algo. É como se você dissesse o seguinte, eu quero muito ficar rico, mas você tem dentro de você a crença de que os ricos não são bons, que a riqueza dá trabalho, que a riqueza traz perigos, como por exemplo roubos, sequestros. São paradigmas, ou seja, quando você tem esse tipo de paradigma dentro de você, você fica preso, você não vai além. E é assim que funciona. Gente, quando a pessoa chega lá no consultório para fazer as 10 sessões, eu faço 10 sessões, são 10 sessões que vão transformar a sua vida. As crianças, geralmente, quando eu trabalho com crianças, são 5 sessões, porque com criança é muito rápido. Quando você chegar lá, eu vou entender como você pensa e qual é o seu sistema de entendimento do mundo, como você pensa, como você sente e como você age. Baseado nisso, você vai me contar o que você deseja na sua vida. E nós vamos, ao longo dessas 10 semanas, quebrar todos os paradigmas que fazem você ficar preso a esse ponto na sua vida onde você não passa de fase. É assim que funciona. É um trabalho muito interessante, é muito até divertido. As pessoas me dizem, Cristina, nossa, como eu não fui perceber certas coisas antes. E quando as pessoas vão muito para o lado racional, eu trabalho com a parte inconsciente através dos exercícios de programação neurolinguística e tudo muda. Então, olha lá no meu site é cristinalong.com.br, está lá todas as informações dos meus atendimentos. Lembrando que Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, então Cristina Long. Se você estiver dirigindo neste momento, lembra que quando você chegar na frente do computador, você vai lembrar a moça da rádio, vai pôr lá Cristina Long, vai lembrar de mim e você vai ver tudo sobre o que eu faço. Se você preferir, manda um WhatsApp pra gente, um oi. A minha secretária vai te responder com as informações que você precisa para fazer essa grande transformação na sua vida. O nosso WhatsApp é 9696577748, repetindo, 9696577748. E o telefone lá do consultório, que você pode ligar após as 9, é 43 27 4301. Gente, eu faço inclusive essas transformações via Skype. É possível fazer via Skype, com exceção no caso de crianças, tá? Mas eu atendo bastante gente, inclusive de fora de São Paulo, fora do Brasil. Tenho bastante clientes de fora. Por quê? Porque eu estou há 21 anos trabalhando com isso e eu me especializei nessas travas, nesses traumas, nesses paradigmas, nessas crenças que fazem as pessoas ficarem paradas na vida. É possível sim você ser quem você quer ser. O ponto que faz com que você não consiga ser o que você sonha
é porque existem contradições. Você quer, mas acredita que não pode. Você quer, gostaria, mas tem crenças de que não deveria. Você quer, mas não sabe como. Então você acredita que você é uma pessoa que não merece ou que tem um defeito, que não vai conseguir por algum motivo. Então, é muito interessante, quando nós quebramos esses paradigmas, várias coisas vão acontecer na sua vida. Então, te convido, venha fazer essas 10 semanas que vão transformar a sua vida. E, gente, falando em transformação, eu quero fazer um convite para vocês, que é o seguinte: no dia 7 de maio, eu montei um workshop, uma vivência sobre os anjos, os mestres e os mentores. Para quem não sabe, desde pequena, eu tenho essa convivência bastante íntima com os meus mentores, com os anjos. Inclusive, escrevi um livro que chama-se Anjos e Mentores, que foi publicado pela editora Alfabeto. E as pessoas têm me pedido muito esse workshop novamente, então eu peguei lá uma data, é um domingo, então nós faremos no dia 7 de maio. Eu vou fazer lá no meu espaço, que é no Brooklyn, aqui em São Paulo. Não tenho muitas vagas, porque o meu espaço ali é limitado, a gente já tem bastante gente inscritas, então a gente não tem muitas vagas. Então corre lá e faz sua inscrição. É um workshop onde você vai aprender a se conectar com o seu anjo da guarda, onde você vai entender como ele fala, como ele se comunica com você, como você pode entender as mensagens de outros seres, como por exemplo os mentores, outros mestres, o que você precisa saber a respeito da espiritualidade na sua vida, como usar essa força espiritual na sua vida. É um workshop muito prático, onde nós vamos fazer realmente vivências ali, vai ser bem legal. E é um domingo, gente, é super fácil de chegar. Eu estou próximo ao aeroporto de Congonhas. Então, para você se inscrever nesse workshop, ou você entra lá no meu site, que é cristinalong.com.br, está lá as informações, tem meu telefone, tem meu WhatsApp, ou você manda um WhatsApp pra gente e a gente te manda essas informações. Então, anota aí, 969657748, 969657748, lembrando que é 0 operadora 11, ou você liga após as 9 no 43 27 43 01. Então, lembrando, esse workshop Anjos e Mentores comigo, Cristina Long, será no dia 7 de maio. Quero ver você lá, hein? Bom, eu trouxe o tema hoje aqui no programa sobre paradigmas, sobre passar de fase, sobre mudar, mudanças. As mudanças que você tanto quer realizar na sua vida, ela só vai, né? Essa mudança só vai acontecer, ou as mudanças só vão acontecer se você entender que você precisará, para fazer essas mudanças, fazer coisas diferentes na sua vida. Porque, gente, fazer todos os dias tudo da mesma forma trará sempre os mesmos resultados. Então, não adianta você acreditar que um dia você vai conseguir, se você não se der conta que tudo que você já vem fazendo não está dando certo. Então, a receita que você tem está errada. Eu vou te dar a receita certa. Eu trabalho, por exemplo, também com muitos adolescentes, onde eles passam a acreditar que o mundo é difícil, onde eles ficam revoltados com os pais, porque eles não sabem como por eles mesmos fazerem as coisas acontecerem na vida deles. E, por exemplo, eles não se dão conta que, em vez de eles se revoltarem com os pais, eles não se dão conta que, na verdade, os próprios pais não sabem. Agora, quando eu ensino isso, o que acontece? A revolução na vida da pessoa acontece. A pessoa passa a acreditar que ela é importante, que ela é interessante, que ela sabe a receita, ela passa a usar a inteligência emocional para conseguir aquilo que ela deseja. Porque todas as pessoas bem-sucedidas, elas seguem certas receitas, elas seguem certos padrões. Então, por exemplo, pessoas bem-sucedidas, elas leem constantemente, elas buscam informações. Onde elas buscam informações? Fora de onde elas estão. Por quê? Porque dentro ali do mundinho onde elas estavam, né, elas não vão encontrar muito. Porque se eu olho para um pai, para uma mãe, para uma tia, para um vizinho, se eu tento me espelhar neles, sem perceber que eles também não conseguem, o que eu vou conseguir? O máximo que eles conseguiram. Um pouquinho a mais, geralmente. Né? Então, se esse é o seu caso, onde seu pai foi até um determinado ponto, você foi um pouquinho a mais,
mas você gostaria de ir um montão a mais e você não sabe como, você precisa entender que você está com a receita errada. Quando você chegar lá no consultório, nessas 10 semanas, eu vou te ensinar a receita. Além de te ensinar a receita, a partir da segunda sessão, a gente vai fazer os exercícios que vão trabalhar com o seu inconsciente. Você não vai perder a consciência em nenhum minuto. Eu trabalho bastante com a programação neurolinguística, mas também utilizo outras técnicas, dependendo do caso, porque as pessoas são diferentes. E aí, eu vou trabalhar com os seus sentimentos, para que você sinta que você é capaz, para que você sinta que é possível, e para que você, de certa forma, seja levado ou levada a fazer aquilo que você tem que fazer, sem medo, com facilidade, porque às vezes a pessoa sabe o que ela tem que fazer, na teoria ela sabe tudo, mas ela não consegue colocar em prática. Por que ela não consegue colocar em prática? Porque tem uma trava, tem uma autossabotagem. A autossabotagem faz você fazer as coisas de forma errada, estar com as pessoas erradas, fazer coisas que fazem você perder muito tempo na sua vida. Por quê? Porque tem lá uma consciência que foi criada de forma errada, onde você passa a acreditar que se eu for além, eu vou correr algum risco. Então, eu vou falar uma outra crença que eu tinha e que me sabotava e que eu também acreditava que era uma crença boa de alguma forma. Eu passei a acreditar num momento na minha vida que eu sempre conseguia o que eu precisava. Olha só, eu sempre conseguia o que eu precisava. Você percebeu? Provavelmente não. Ou seja, a crença era que eu só conseguia o que eu precisava, nunca além. Ou seja, eu realmente conseguia o que eu precisava, geralmente na última hora, e não conseguia passar disso. Quando eu me dei conta que eu tinha criado essa crença de que tudo que eu precisava eu tinha, eu percebi que na verdade eu queria mais, mas eu tinha a crença de que eu só tinha o que eu precisava. Então, eu comecei a criar a crença de que eu ia além, que eu ia conseguir mais, que eu poderia conseguir mais. E aí as coisas começaram a mudar literalmente da noite para o dia. Olha que interessante. Então, gente, esses paradigmas, essas crenças fazem a gente perder muito tempo na nossa vida. E quando a gente se propõe a realmente entender o que está acontecendo, a gente toma a atitude certa, a gente vai na pessoa certa, a gente procura as informações da forma certa e a gente realmente passa dessa fase, né? Porque é como realmente um videogame. Se você quer sempre passar de fase e não consegue, você tem duas opções: tentar muito, ou estudar algo que vai fazer você passar de fase. Esse estudar algo é, de repente, descobrir um truque que você não percebeu, perceber algo que você ainda não fez, é buscar informações na fonte correta, de repente observar alguém que já passou daquela fase e perceber como que a pessoa faz, ou o que ela acredita, ou sei lá. Você descobre e você tira de dentro de você essas sensações. Quando eu tive uma época da minha vida que eu travei em alguns aspectos, eu percebi rapidamente que eu não ia conseguir sozinha fazer aquilo acontecer. Então, eu fui buscar ajuda. Eu não fiquei tentando, porque quem tenta não consegue. A gente tem que entender que, para conseguir, a gente precisa fazer algo diferente. Então, convido você a vir fazer essas 10 semanas que vão transformar de verdade a sua vida. Gente, olha lá os depoimentos no meu site, nos meus blogs. Eu tenho lá o meu canal no YouTube, eu tenho minhas páginas lá no Facebook, o Instagram. Entra lá, você vai encontrar bastante coisas a meu respeito. Olha os depoimentos que você vai entender exatamente do que eu estou falando. Então, o meu site é cristinalong.com.br. Coloca lá no Google, se você preferir, Cristina Long Rádio Mundial, que você vai me encontrar com certeza. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. E o telefone lá do consultório, você pode ligar após as 9 até as 18, é 4327 4301. 4327 4301. Lembrando, gente, que o WhatsApp é só para o WhatsApp mesmo. A gente não atende as ligações via WhatsApp. Bom, ir além significa resolver o que você precisa resolver. Por exemplo, pensando nisso, eu vou dar uma dica aqui para você. Se você precisar agora fazer
o seu imposto de renda e não sabe como, ou fica deixando isso para depois, eu vou te indicar um amigo meu mesmo, que está fazendo isso por um precinho bem especial, praticamente simbólico, e que vai resolver rapidamente isso na sua vida. Então, se você precisa fazer o seu imposto de renda de pessoa física, fala lá com o Marco que ele vai te ajudar. Anota aí o telefone dele. 0 operadora 11 9 8141 5963. Então, se você quer fazer o seu imposto de renda, não sabe como, não tem tempo, está correndo aí, fala lá com o Marco que ele vai te ajudar. Então, 98141 5963. 98141 5963. Gente, ir além é uma questão de você decidir que você vai. Só que você precisa decidir que muitas vezes você não sabe como. Muitas vezes a gente precisa entender que a gente precisa que alguém nos ensine como, que alguém nos mostre o caminho, que alguém ajude a gente a passar pelo menos dessa fase. E é isso que eu vou fazer com você. Ajudar você a passar dessa fase para você ir para a fase que você tanto deseja na sua vida. Simples assim. E dá para fazer isso de uma forma bem tranquila, são 10 semanas. 10 semanas passam super rápido e é possível você sair da frustração, você sair da depressão, é possível você resolver sentimentos que estão embaraçados na sua mente, coisas que você não consegue entender, como lidar com as pessoas que estão à sua volta. Eu vou te ensinar a fazer tudo isso, a lidar com as pessoas, a resolver os seus problemas. Olha, pessoas bem-sucedidas não têm problemas, eles têm pequenos obstáculos. Quem tem problema é a pessoa que não sabe resolvê-los e quando algo acontece, ela fica presa. A pessoa bem-sucedida, simplesmente, quando tem um problema, quando ela percebe rapidamente que quando ela não consegue resolver, ela tem um telefone de quem sabe, ou ela tem um especialista, e ela busca rapidamente sair daquilo, e ela sai porque ela sabe como. Você que não sabe como fica preso, fica atolado no seu problema, não é? Então, gente, resolver as coisas é simples. Por que que você acha que não é simples? Porque você não sabe como. Simples assim. E pensando no saber como, eu quero fazer um outro convite para você. Em junho, eu vou novamente ao Egito, já fui várias vezes ao Egito, vou todos os anos, acabei de voltar da Índia, inclusive, também eu faço várias viagens pelo mundo, e eu quero convidar você a ir para o Egito comigo. Gente, o Egito é super seguro, apesar de tudo que tem, que o pessoal fala por ali. Eu não teria ido ano passado com meus 3 filhos se não fosse seguro. Então, eu convido você a fazer um passeio comigo no Egito espetacular. Nós vamos fazer um cruzeiro no Rio Nilo, nós vamos fazer vivências. Eu vou estar disponível na viagem para falar com você, para conversar, para trocar ideias. Vai ser muito legal. Então, será em junho. Se você quiser fazer essa viagem comigo, são aproximadamente 10 dias, entra no site jornadas.tour.br. jornadas, no plural.tour.br, ou até lá no meu site mesmo tem as informações, que é cristinalong.com.br. Gente, fazer uma transformação na vida significa mudar. E mudar significa fazer algo diferente. Para fazer algo diferente, muitas vezes você precisa se dar conta que sozinho você não vai conseguir. E quando a gente faz essas transformações, quando a gente passa por esse processo de entender o que me bloqueia, entender o que me segura, o que acontece? Você vai adiante, você consegue ir para o próximo passo. Se vocês estudarem pessoas mais velhas e perguntarem para elas, pessoas mais velhas e bem-sucedidas, e perguntarem para elas como vocês conseguiram, vocês vão entender que essas pessoas também tentaram muitas vezes, só que de repente elas conseguiram achar a chave, virar a chavinha. É como o segredo de um cofre. Se você tiver o segredo, se você tiver lá a senha, você abre o cofre. Se você não tiver a senha, você vai tentar e não vai conseguir. Não adianta, você vai ficar tentando e não vai conseguir. E qualquer pessoa pode abrir esse cofre. Por quê? Porque a pessoa aprende como. Se você aprender como, você faz a grande transformação na sua vida. Se você não aprender como, você fica bloqueado, fazendo tudo igual e não conseguindo sair do lugar. Então, eu desafio você a sair do lugar, a vir comigo, a fazer essas 10 semanas que vão transformar a sua vida. Eu desafio você a ter coragem de fazer isso, porque depois você vai chegar para mim e vai falar: Cristina, muito grato, muito grata, eu consegui. E eu vou te dizer, você conseguiu porque você também se permitiu fazer o que tinha que fazer. Então, gente,
9696-57748, 9696-57748 e 4327-4301 é o telefone lá do consultório. Eu sou Cristina Long e olha lá, no meu site está todas as informações dos atendimentos, das viagens, do curso que eu falei de Anjos e Mentores, que será no dia 7. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Bom dia! O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas.